Eu tenho a impressão que uma das coisas que mais preocupa quem montou, fundou uma empresa e está tocando a empresa com sucesso é quando ela chega a se perguntar: quando eu me for ou quando eu quiser me aposentar, como é que as coisas serão? Isso parece simples, mas não é tão simples assim, eu tenho certeza. Então, para isso, existem áreas profissionais especializadas na questão da sucessão empresarial, ainda com ênfase quando ela for uma sucessão de empresa familiar. Para isso, até para nos esclarecer esses pontos, nós trouxemos aqui o Dr. Dinarte Bittencourt, que é especializado neste assunto, em tudo que é empresarial e especificamente nessa questão da sucessão empresarial da empresa familiar. Tudo bem, doutor? Tudo bem, né? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês. Sim, né? ótimo, agradecemos também. E também aqueles que nos assistem, né? Esperamos passar um bom conteúdo hoje. Perfeitamente. Doutor, qual é a complexidade? Com que as pessoas que estão no momento de preparar sucessores devem se preocupar? Como é que isso acontece? Olha, geralmente é uma situação que as pessoas no início não pensam nisso, né? Claro que quando nós começamos, nós estamos, digamos assim, todas as pessoas têm aquele período da vida que está mais ativo financeiramente, né? Perfeito. Profissão, abriu uma empresa, às vezes o negócio começou pequenininho e cresceu, né? Sim. Até mais do que os fundadores pensavam que ia crescer, né? Deu certo, o mercado estava bom, certo, foi. Que bom que o empreendimento cresceu. Claro. Né? Mas junto com o crescimento do empreendimento, muitas vezes passa o tempo da nossa vida também. Né? Claro. E aí vem os nossos filhos. Então, como é que nós vamos passar o bastão para os nossos filhos? Né? Então, assim, existem praticamente três maneiras, digamos assim. Sim. Deixa do jeito que tá, e aí os nossos filhos vão ver o que fazem lá na frente quando nós faltarmos. Porque a realidade, existem duas certezas na vida, né? Existem duas certezas na vida, né? Que nós temos que pagar impostos e que nós vamos morrer. Né? São as duas certezas. Então, nós vamos morrer. Então, como que nossos filhos vão fazer? Então a gente deixa, eles que se virem. Sim. Ou eles vão fazer um inventário lá na frente. Quando nós morremos, vai abrir um inventário. Sim. Né? Só que o inventário tem todas umas dificuldades. Né? Eu vou pagar 4% de imposto em relação ao valor atualizado dos bens. Né? Quem vai ficar na administração da empresa, geralmente os patriarcas não vão ter oportunidade de escolher. Né? Então, existe toda o honorário de advogado no inventário é mais caro, principalmente quando o inventário ocorre com briga, o inventário litigioso. Né? Então, a outra maneira é planejamento sucessório. Imagina. Mais tranquilo e mais planejado, né? Afinal. Então, patriarca, a minha esposa, no caso, que fundamos uma empresa, nós já vamos, digamos que nós temos lá 3 filhos. Tá? Então, esses 3 filhos, eu vejo qual dos 3 tem mais vocação para dar continuidade ao negócio. Porque às vezes, desses 3, um fez medicina, foi... está se dando bem na área. Fez música, né? Mas tem um que cresceu dentro da empresa. Ele trabalhou como office boy, servindo cafezinho, ele cresceu, ele sabe como que a empresa funciona. Então eu, patriarca, eu vou dizer o seguinte, na minha falta, quem eu quero que assuma a empresa é o fulano de tal. Essa é a primeira vantagem. Né? Segunda vantagem, eu vou já constituir uma empresa de administração de bens. Vou passar os bens, inclusive essa empresa que eu já tenho, para essa administração de bens. Né? E aí, quando eu constituo essa empresa, eu posso fazer a doação de cotas para os meus herdeiros. Eu vou dizer quantas cotas que eu vou doar para cada um. Né? E essas cotas, esses bens que forem para a administradora de bens, eles vão com um valor histórico, né? Não é o valor
de mercado, geralmente, né? Então eu vou pagar um imposto sobre o valor histórico. Eu já vou ter uma economia em relação ao valor de inventário. Sim. Né? Então eu vou ter, no planejamento tributário, eu vou ter uma vantagem organizacional, vou escolher quem vai administrar, vou ter uma vantagem tributária grande. Sim, imagino. Vou ter uma economia, inclusive, de honorários de advogado. Né? Que é um processo mais simples, e já veio tudo determinado. Né? Tudo determinado ali, a gente faz de maneira gradativa, né? Sim. Conforme o tamanho da família. Às vezes, eu já tive planejamentos sucessórios que eu fiz em 6 meses. Teve outro grupo familiar que eu demorei 3 anos. Sim. Por quê? Porque tivemos que ir fazendo reuniões. Né? Tinha, por exemplo, esses 3 filhos, tinha uma pessoa que não era casado legalmente. Ela tinha uma relação estável. Certo. Né? Então, quando eu vou trazer o genro para o grupo familiar, qual o cuidado que eu tenho? Porque eu tenho os meus filhos aqui, agora vem o genro e vem a nora. Ou vem os sobrinhas, que já não é mais eu e minha esposa e os filhos. Já começam a vir pessoas de fora. Então eu preciso saber como que eu vou trazer isso, em que circunstâncias eu vou fazer isso. Né? Principalmente para não dar confusões e brigas, exatamente, desgastes desnecessários. Por que eu vou deixar as coisas para eles brigarem? Algo que eu estou falando no caso, um exemplo, né? No caso eu, minha esposa, ou o contrário, constituímos com suor, com muitos anos, né, com cuidado. Né? Agora eu deixo, né, de qualquer jeito. Né? Você tem toda a razão. Então, assim, não tinha pensado em todos esses aspectos, mas eles são práticos, inclusive. E assim, lembrando aqui até esse livro, né, Empresa Familiar. Certo. Né? Segundo a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, pegando no nosso país, hoje em torno de, no máximo, 5% das empresas familiares conseguem chegar até a 3ª geração. Olha. Justamente pela falta de planejamento. Sim. Né? Nós temos empresas históricas, por exemplo, a Bosch, né? A Bosch já está na 4ª ou 5ª geração. Mas são exceções. Né? Então, no nosso país hoje... Desorganiza o que veio implantado antes de ter um sucesso. E às vezes o fundador chega a ver isso, né? Porque às vezes o fundador, ele sabe o quanto ele colocou ali naquele empreendimento. Né? E aí ele está segurando o bastão e ele não quer passar esse bastão. Né? A questão de perder o poder, de perder o mando, né, a decisão, é complicado. Porque isso é humano, né? Exatamente. É humano. Então, nessa hora a gente tem que desapegar e saber o seguinte, isso é muito importante. O patriarca, aquele que está passando a questão, não é que ele está abrindo mão de todo o poder que ele tem, do patrimônio, não é isso. Né? Ele só está dizendo que na falta dele quem vai administrar. Está deixando organizado como ele manteve organizado até hoje. E muitas famílias empresárias, aquele patriarca, ele vai ficar no conselho de administração da empresa, ele vai continuar coordenando. Entendeu? Então, tudo depende, principalmente, no planejamento, você patriarca ou matriarca vai dizer como que você quer. Porque as coisas já ficam decididas documentalmente. Muito importante, muito importante. Isso difere de alguma forma em empresa rural e empresa urbana, não, né? Não, basicamente não. O processo é o mesmo. Existem algumas particularidades né? Que eu diria assim, mais questões tributárias. Certo. Né? Porque uma propriedade rural, por exemplo, em termos de imposto de renda, ela tem algumas particularidades, alguns benefícios, né, que o produtor rural tem tributariamente falando. Né? Então você não pode simplesmente pegar uma fazenda que está no nome de uma pessoa física e jogar ela no nome de uma pessoa jurídica. Que pode ser, dependendo da situação, que não seja o mais viável tributariamente falando. Entendeu? Exige uma atenção maior nesse sentido. Então eu tenho que fazer cálculos. É assim, num planejamento sucessório, seja empresa urbana ou seja empresa rural, não existe uma receita de bolo que serve para todos os casos. Claro. Eu tenho que analisar caso a caso. Entendi.
Entendeu? Esse tipo de investimento tem que ser personalizado. Eu imagino. Muito bom. Eu acho que é uma coisa importante, né? Merece uma reflexão, uma atenção, e uma coisa que não dá para se fazer em 3 meses. Né? O ideal é que se faça num tempo maior, muito bem pensado e analisado, até porque o patriarca, a matriarca, aquele que fundou, tem uma noção, né, da sequência. Ele que sabe o negócio. Ele conhece, inclusive assim, ele sabe até quem tem mais aptidão para continuar tocando o negócio. Né? Exatamente. Muito obrigada. Foi bom ter conversado e foi bom ter sabido de muitas coisas que eu não tinha conhecimento e talvez você também não. Muito obrigado. O tema é vastíssimo, né? Não dá para a gente falar tudo de uma vez só, mas o principal é isso. Bom, muito obrigado.